Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Bom dia, amiga. Tá boa? Tô bem, e você? 5 graus aqui, amanheceu -1. Aqui tá tipo 10, eu já tô sofrendo. Aqui tá. Diz que até 5 horas vai subir até os 9, 10 e depois só caindo. É isso, né? Aproveitar o frio, se aquecer, comer. Diz que hoje chega de madrugada -3. Nossa. Forte, né? Assim, claro que a gente compreende os ciclos da natureza, mas isso também fala tanto, né, das alterações climáticas e de tudo isso que está acontecendo. Sim. E eu aprendi aqui o esquema, porque se eu não ligo o aquecedor, a minha voz fica assim. Pois é. Aí eu entendi que eu tenho que manter aqui a temperatura para não afetar na nossa gravação. Uhum. E não só, né? Se chega nesse ponto da voz tremer, imagina o calor interno do corpo, né? Deve ficar muito desconfortável. Sim, porque e a gente fica gravando paradinha, né? E aí o corpo vai cada vez mais resfriando. Acompanhando as Olimpíadas, amiga. Sim, eu ia te perguntar também. Acabei de ver um vídeo da Rebeca. Recordando a Daiane dos Santos. Ah, sim. O ouro dela. Nossa, gente. Duplo twist escarpado. Total, como é. Nossa, e aí você vai nesse salto, né? Junto com ela, desse. Meu, como que faz para chegar em tanta perfeição, né? Qual é o custo disso tudo? Muito incrível, muito incrível. Nossa, eu chorei vendo a Rebeca Andrade hoje, até porque eu fiz ginástica, né? Só que eu fiz rítmica. E aí, quando eu vi ela pisando, né, fora da demarcação, a gente sabe que é bem grande o desconto. E aí eu falei, ai, será que não vai dar? Mas no fim deu a prata, então eu fiquei muito emocionada, assim. Ela conseguiu prata, que massa! Com a performance dela. Conseguiu, e aí você falou da Daiane, eu vi um outro vídeo que a Daiane acho que estava como comentarista, né, na transmissão da Globo, não sei. E aí a Daiane chora também quando ela consegue a prata, muito linda, assim. A cumplicidade, né? Sim, é isso, é a cumplicidade daquilo, o quanto de trabalho precisa para aquela conquista e que milímetros, né, de distância ali da demarcação pode ir tudo abaixo, assim. Que forte. Exatamente, essa coisa, né, do alto desempenho também, que todo mundo estava comentando ontem sobre a Simone Biles, eu fiquei muito atravessada com a história dela desistir, né, de competir, porque senti que o emocional estava abalado demais. Ela ter essa maturidade, né, de saber que ela entrar com o emocional abalado pode ser fatal, pode trazer uma lesão, pode trazer um dano muito maior do que a possibilidade da medalha, isso que ela era favorita, achei, assim, muito importante. E olha que loucura, né? Saber que. Olha o tamanho da maturidade, do equilíbrio emocional, de saber que não está com o emocional equilibrado, né? E saber o momento de recuar e que
Embora o maior desejo seja conquistar aquilo, mas é melhor se retirar porque as consequências de um esforço desestruturado emocionalmente pode ser pior do que desistir, né? Que forte isso. Nossa. Uhum. É uma sabedoria que eu acho que todos esses ambientes de fala e pesquisa sobre essa relação do comportamento humano, dos desempenhos também, né? Profissionais, atléticos e performance, essas coisas fazem com que a gente chegue a considerar isso, assim, porque antes era vai na raça e sofre as consequências porque o ouro é importante, né? Total. Como a Então, Raíssa, né? Que linda a Raíssa. Raíssa Leal. 13 aninhos ali curtindo, dançando de boa e sendo incentivada a fazer isso para não perder a infância. E mesmo assim, tudo bem, é prata, ótimo, grande conquista, melhor, né? A primeira, a melhor. E sem essa gana, né? Muito incrível. e a família ali, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso também. Que tipo de estrutura você tem para te apoiar nessas decisões que são, né? E nessas atitudes que você vai ter em relação à Exato. competição que está dada, né? O que é mais importante ali, né? Nossa, muitos exemplos aí desses guerreiros, atletas guerreiros. Nossa, muitos. Faz um tempo que eu já tô mega sintonizada com o esporte. Teve, acho que, um período da vida que eu me afastei. Nunca me afastei de fazer esporte, mas me afastei das discussões do esporte. Até acho que por conta da dança mesmo, de às vezes aparecer uma rivalidade entre dança e educação física, sabe? Uhum. Mas nos últimos tempos eu tenho me sentido muito próxima e pensando quanto, nossa, o quanto é importante, mesmo essa ética da competição, de entender o que é um jogo, o que é uma disputa e, né, essa importância de todas as colocações, não só do primeiro lugar. Acho que tem algo a ser aprendido aí também no campo do esporte que tem me interessado, pensando em arte, inclusive. Uhum. Nossa, muito legal você falar isso. Pensando em arte, inclusive, porque sempre uma prática beira a outra, né? Uhum. Tangencia a outra. Do aprimoramento, da técnica, do não, porque o esporte parece que só define esporte quando começa a ser competitivo, né? Uhum. Mas o primor técnico, tanto o artístico quanto o esporte tem, assim, né? Esse refinamento técnico, exigência. Interessante isso. Seria interessante ouvir a gente, né, ver alguém de educação física falar de dança e falar sobre essas coisas aqui no Ladeira, né? Nossa. Sim, sim. Eu fico pensando isso, né? Eu sou traumatizada com a escola em geral, mas nesse âmbito do esporte, educação física na escola, no primeiro momento eu era ginasta. Então eu pegava uma dispensa para sair da aula de educação física, né? Porque na escola que eu estudei, nos dois colégios que eu estudei, educação física era vôlei, basquete e handball. E eu, toda pequenininha na época, né, jogando com todo mundo muito maior que eu só me machucava. Uhum. Então a educação física era um trauma imenso para mim. E aí eu pegando a dispensa de ginasta, eu não fazia aula de educação física. Aí quando eu me machuquei na ginástica, né, e parei de competir, aí tinha que fazer aula de educação física, aí eu vivia na base do atestado médico. Olha isso, eu fugia da aula de educação física. E eu amo, né, mover o corpo, essas coisas, mas porque nunca foi esse o acesso, nunca foi o acesso do corpo, do movimento. Era sempre esse acesso do fazer gol, marcar ponto, vencer outro time. Uhum. Mais banalizado ali no esporte e mais corriqueiro, né? É, Mais prático ali do que o trabalho mesmo de educação física mesmo. Que e louco. mesmo pensando nisso de técnica, né? Sei lá, eu fiz esses poucos esportes: handball, vôlei e basquete. E eu não lembro da gente treinar
técnica das coisas. A minha irmã chegou a fazer parte de times de handball, e aí nos treinos de handball dela eu via que eles treinavam passe, treinavam o tiro, né, a coisa do lançamento, mas nas minhas aulas da escola era nada. Claro que eu acredito que hoje em dia, quero acreditar, né, que a educação física não tenha mais esse lugar na escola, porque eu sinto muito potente o campo, e na minha geração foi mega frustrante. Nossa, eu fazia tanta coisa, guria, até xadrez e dama. Ah, eu fiz também. Nessas épocas que me lesionava, me botaram uma época no xadrez. E tênis de mesa, basquete, futebol. Futebol era menos, mas handball também ia. Vôlei, fazia os campeonatos paranaenses de vôlei. Também fiz ginástica olímpica, artística, que era rítmica, né? Nossa, muita coisa. E eu ia em tudo. E eu fazia, né? Além do balé, que eu ia todo dia, fazia todas as... Nossa, nunca deixava de fazer, assim. Era muito... Uma carga grande, pensando assim, né? Lembro de ter me lesionado só uma vez, que foi, assim, uma besteira muito... Que era o equipamento, o tatame, de onde eu fazia ginástica olímpica. Eram 2 tatames, um do lado do outro, assim. E daí eu tava fazendo a minha série e fui fazer uma pirueta, meu pé entrou bem no meio, entre o encaixe dos 2 tatames. Era um tapete meio... E aí meu dedinho ficou embaixo. E a hora que eu virei, meu dedinho quebrou, assim. E aí, por causa de um dedinho, eu deixei de fazer um monte de coisa. Era final de ano. Tinha apresentação, tive que ficar de molho, não ensaiar, ficar só marcando, nossa, por causa de um dedinho. Mas eu fazia um monte de coisa, e lembro, assim, das técnicas, de como pegar dos passo a passo, né? Antes de jogar, o que precisa fazer, aquecer, preparar, saber pegar cada esporte uma pegada, né? Um jeito de colocar a mão em contato com a bola, tanto o basquete, o vôlei, o handball. E a educação física, eu lembro desse lugar assim mais despojado mesmo, mais livre. Era Ai, mais, que bom! mais nos treinos, assim. Eu Ai, lembro que também bom. na educação física começaram a se inserir assim uma ideia de dança, né? E aí eu também amava, daí eu ia para dança, que era quem queria fazer jogos, ia para os jogos, quem queria fazer dança, ia para dança, quem queria fazer artes marciais, tinha essa possibilidade, assim. Ai, que bom, mais inteligente esse trabalho. Atletismo, ia lançamento de Atletismo, pelota. eu competia corrida e salto em distância. Salto de distância também fui. Engraçado, né? É só porque quem move um pouquinho mais, né? Se dedica um pouco mais, às vezes acaba tendo um destaque que não necessariamente tem um potencial para aquilo, né? Exatamente, imagina. É só porque teve ali um incentivo maior para fazer alguma coisinha a mais. E os meus pais deixavam, né? Porque eu acho que tinha colegas que também tinham potencial e que chamavam, mas os pais não deixavam, porque tinha que levar, Horário tinha que, né? extra. Meu pai, nossa, ele era quase um técnico de ginástica, né? Comigo. Então, no fim de semana, olha isso, eu treinava todo dia, né? E fim de semana ele me levava no clube e ficava corrigindo as coisas que eu fazia. Ele amava, amava, amava. Aí, depois que eu lesionei, mesmo recuperando, eu senti que eu tive que escolher o balé ou a ginástica. E a frustração da vida do meu pai foi eu ter escolhido o balé. Ai, que querido, não imagino ele fazendo isso, que legal. Ele amava a parte da ginástica. Quando eu escolhi o balé, ele nunca mais foi assistir as apresentações de balé, acho que só no ano que eu me formei. E continuava só indo ver as minhas amigas que competiam na ginástica. Aí eu lembro que ele falava, a Daiane pegou medalha, a Alessa entrou no time olímpico, vinha me trazendo as notícias das meninas. Fissuradão no esporte. Super. Que querido. E você quando você lesionou, já foi o joelho, né? Foi quando eu tirei o ligamento a primeira vez. Guria. 12 anos. Desde os 12 você já lida com isso, caramba.
Porque é isso, né? Essa coisa do alto rendimento, e na minha época, eu não sei se ainda é assim. Às vezes eu vejo uns treinos, tenho a impressão que em alguns lugares ainda é. A gente fazia umas coisas, não sei se você pegou isso, tipo assim, vai treinar Grambatimã, Sotcheval, com caneleira de 5 quilos em cada perna, né? Então, para quem tem um ligamento mais frouxinho, imagino que vai rolando, né? Ah, guria, não sei se é pelo ligamento frouxinho. Não sei. Você tem a perna é hiperestendida, né? Tenho tendência, né? Já mudou muito com as cirurgias. Mas era, né, Nossa. naquela época era bem estendida, era assim. Nossa, mas eu acho que é um descuido mesmo, né? Não deveria ter nem corrido esse risco e nem ter acontecido, né? Pensando assim em saúde, e por mais que seja alto rendimento, não deveria ter acontecido. Faltou aí uma visão, né, de fortalecimento para prevenir essa lesão. Eu não lembro de fortalecimento. A gente fazia muito corrida abdominal e a flexibilidade. Às vezes ficava 10 minutos em permanência no Grande K no espaldar. Aí quando você sai, você não tem nem pé, você não consegue nem ficar em pé, né? De tão mole que tá a perna. E eu não lembro de ter trabalho de fortalecimento, não. Mas hoje em dia, quando eu vejo as meninas treinando, eu vejo que rola. Que a caneleira não é só para saltar, que rola ali um trabalho com caneleiras. Não, total, porque não tem. Eu também lembro de. Eu tenho a quinta, a L5, né? A vértebra lombar 5, ela é deformada. Teve má formação pela aquela coisa assim, não, fica treinando aí, até vai se aquecendo antes da aula, aí você dele fazer Grambatimã para trás, né? Eu fazia dele Grambatimã para trás, aqueles saltos também, sabe? Aqueles saltos de ginástica que faz, tira os dois... Gazela, os dois para trás. E eu só treinava o lado direito, e foi desgastando bem na fase ali dos 10 a 14 anos, onde né, tá Puberdade, né? ossificando as coisas, né, tudo ainda, o osso se desenvolvendo, vai até os 21 anos, né, para o osso definir, né, principalmente na coluna. Então a minha L5, ela é deformada por eu ficar treinando só uma perna. Eu treinava a minha melhor, não tinha um direcionamento, não, agora chega, né, treina 5 uma perna, 5 outra, acabou, faz outra coisa. Não, ficava lá bem louca, né, se desgastando, na verdade, né, tudo gera uma compensação, né, tem todo um desalinhamento, mas que se eu não tivesse continuado a fazer dança, seria muito pior, né, então, com certeza. uma coisa agrega a outra, assim. Nossa, que forte, né? Mas as tecnologias, as técnicas, elas e a responsabilidade também, né? Elas estão aí para exatamente prevenir esse tipo de coisa, né? Você sabe que dessa época, né? Agora você falando, eu fiquei pensando, isso vai construindo o nosso corpo e constrói em tantos níveis, porque dessa época, uma memória que eu tenho até hoje no corpo e até hoje é um trabalho para mim lidar, é ignorar a dor, né? Então, se tá lá, tá doendo, eu lembro que no começo eu até chorava, né, criança, e tomava uns tapão, na minha época tinha isso. E então, com o tempo, eu fui meio que anulando, assim, tá doendo, eu não tô sentindo, e isso vai entrando na formação da personalidade, né? E aí, até hoje, e eu me pego isso às vezes no yoga, assim, me questionando, eu entro num lugar, aí assim, tá doendo, aí eu falo, essa dor é o quê? É parte do processo, eu tô me machucando, tá confortável, não tá confortável, parece que o corpo não sabe identificar, né? E é por isso que eu acho que eu me lesiono tanto, porque eu perco essa medida de quando tá fazendo um machucado e de quando é uma fase da prática, de abrir o corpo, de fortalecer. Mas naquela época a gente era encorajada, tá doendo nada, continua. Eu lembro, assim, Só que, por exemplo, na ginástica, como era dentro da escola, era particular, né? Tinha uma equipe que a gente representava, assim, mas tinha um compromisso ali também disso, né? De se machucar, tem ali uma mensalidade que tá, né? Veja bem, né? Então,
tinha uma exigência, mas era sempre assim, teu corpo aguenta. Eu lembro de fazer, eles me colocarem aquelas gavetas, acho que é plinto, né? Uhum. O nome, e Uma puxarem minha perna em cada perna. plinto. Não, era ao contrário, eu deitada Vai ficar engraçado. Eu deitada no plinto e eles puxando de cada lado a minha perna para abertura, assim, negativa. Sei, sei. E desceram meia gaveta, assim, eu lembro de... E também aquilo, eu não sabia se chorava ou se ria ou se morria, né? Mas era... Eu lembro, nesse lugar, assim, não foi tanto violência, era mais assim, não, você aguenta, vai doer um pouquinho, mas aguenta. Mas em outro lugar, assim, por exemplo, quando eu vim em instituição mais pública, né? Eu sinto que aí a exigência ela passa por um rigor assim mais violento, de um compromisso fora das relações ali pessoais, né? Pais, professores, pais, instituição privada. Aí já passa por um vínculo assim, tipo, você está usando uma vaga pública e Exato. que eu preciso fazer o meu trabalho. Se você não está de acordo com o meu trabalho, então desocupe essa vaga pública, entendeu? Daí a violência é um pouco mais explícita, assim. Porque, então, é tipo um descuido, né? Nessa academia que eu falei que eu fazia e era tipo, eu estava curtindo ali, não tinha uma responsabilidade, não estava dentro de aula quando eu estava fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, elas não tinham uma responsabilidade dentro daquele espaço, né? Não fiquem fazendo isso porque pode lesionar vocês, pode ter uma sequela aí para o futuro e tal. Então não tinha essa responsabilidade, mas não tinha uma exigência violenta, assim, né? Tipo essas agressões. Só mais tarde que eu fui presenciar isso, assim, por conta desse vínculo institucional e público. Agora acho que a gente vai abrindo um portal aqui, né? Para nossa convidada de hoje. Uau. Porque agora que você falou desse lugar institucional, desse lugar público, já em um âmbito de educação, acho que isso vai aparecendo muito, né? Em ambientes de dança, não só de esporte, mas de dança, né? Como você trouxe. E depois, num campo profissional, quando a gente pensa nas companhias que são públicas, nessas companhias institucionais, não sei, acho que a gente vai ouvir nossa convidada de hoje, assim, falar um pouquinho da experiência dela, mas de muita gente que eu conheço, amigos, relatos, a sensação que eu tenho é que essa exigência, você está ocupando um lugar, que tem muita gente que queria estar aqui, então se você não der conta, nós te descartamos e trazemos outro corpinho mais jovem, mais disposto, mais, né? É o dia inteiro, né? E que pesado mentalmente é viver nessa corda bamba, né? Dessa exigência. E é muito sério, porque daí qual é o fim, né? Qual a finalidade? Nem pensando em finalidade, qual é o compromisso social e humano que está se comprometendo, né? Institucionalmente. Porque aí tem um compromisso institucional e social de adesão, mas quem está dentro está sendo esculachado, né? Sendo violentado por não estar se adequando. Pois é, e por que ainda é assim, né? Porque, nossa, e aí com o estudo de história, quando a gente vai na origem disso, isso está ligado a sistemas de poder totalitários que precisavam fazer realmente esse controle, né, dos corpos, quem pode, quem não pode, quem está dentro, quem está fora. E aí, é claro que é uma ilusão a gente acreditar que a gente vive numa democracia. Mas discursivamente a gente vive, né? E aí não faz sentido um tipo de estrutura assim ainda existir. Pela violência gritante, né? De tudo que vem sendo trabalhado, porque vai se isolando socialmente daí essas instituições. Porque ela não vai correspondendo com a responsabilidade social e compromisso de ter a adesão social para aquilo e devolver o conhecimento, o profissional, o técnico que seja para a sociedade, com abrangência, né, prática. O que acontece é que um ou outro tem, né, sucesso, se entra 30 naquele ano, vai acompanhando
daquelas 30, uma vai se formar e concluir o curso. Então, qual que é né, o percurso de devolver, né? Como se, eu digo devolver assim, não, nós então pegamos essa criança para formá-la como bailarina técnica em dança, mas o que acontece? Ou ela se perde no caminho, ou ela raras vezes vai ter um sucesso naquilo a qual ela se dedica há 13 anos, por exemplo, ou ela vai se deturpar ali em inúmeros traumas e questões a serem trabalhadas ou ela vai se afastar totalmente daquilo que ela talvez um dia desejou e que não deram oportunidade para que fosse algo distinto daquilo, né? Um pouco muito complexo. Vamos chamar a Aline Campos. Aline Campos, fala dela mais. Ai, a Aline é uma bailarina das mais, assim, daquelas como você, que eu rasgo muita seda, dessas pessoas que vê dançando se admira, né? Como pode ter tanta compreensão do que está fazendo, né? Do corpo, das qualidades expressivas. E vi a Aline dançando antes de conhecê-la, né, quando ela estava na São Paulo Companhia, dançando o repertório do Forsyth, e aí a gente fica passada, né, de ver um corpo brasileiro dançando uma coisa daquela. E aí, anos mais tarde, a gente foi se conhecer e se aproximou mais durante a pandemia, e eu acho a Aline uma pessoa incrível, né, porque tem toda essa trajetória clássica, esse lugar muito dela de compreender um balé com humanidade, que eu sempre falo isso para ela, mas tem algumas experiências aí de vida que às vezes passam por uns lugares de dor, justamente por apontar essa diferença, sinto eu, né? Acho que hoje a gente vai poder conversar com ela e ouvi-la a respeito. Assim, eu já a vi muito nas redes sociais, porque ela está sempre muito participativa do que a gente traz, né? E comenta e agrega e compartilha. E daí hoje ela falou: oi, Ju, só para saber, aqui é a Aline, nós vamos começar daqui a pouco. Eu de tão fofa, porque eu tava ali stalkeando ela, podia logo já ter conversado diretamente. Ela vai lá e me derruba. Oi, até daqui a pouco, só para deixar aqui uns beijinhos. Super querida, assim, já me desconcertou, já amei aqui. Ai, que maravilha. Vou mandar o link para ela, então. Bora. E aí, a gente conversa. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá! Bom dia, querida! Bem-vinda! Bom dia, gente! Eu já estava esperando aqui no solzinho, me esquentando. Aí foi rapidinha. Que delícia! Bem-vinda, Aline, querida! Um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, Ju. Felicidade minha, gigante. Eu sou fã, né, do Ladeira. Fã de vocês, Ju e Paula. E acho lindo esse lugar, né? Esses papos, essas reflexões, o jeito que vocês fazem. Que isso não tem no Brasil, não é desse jeito, né? Ou se tem, não, né? Não vejo muito, enfim, então estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Obrigado. Querida, um prazer ter você aqui. E aí, como você já escuta o programa, você já sabe, a gente faz aquela pergunta, né? Quem é você? Quem é você na ladeira? Se apresente para o nosso público. Tá, vamos lá. Bom, eu na ladeira, eu sou aquela que eu desço meio rolando. Chego até lá no final. Mas sempre que eu subo, sempre que eu volto um pouquinho mais forte, sabe? Volto um pouquinho mais alto
né? E sempre com ajuda, sempre com apoio, com suporte. Então, eu volto, né? Um pouquinho mais alto, e aí vem as quedas, né? Que elas sempre vêm de novo, mas aí eu já freio antes, sabe? Eu já não desço, eu desço rolando, mas aí eu tô mais forte, eu já freio antes. Aí eu subo mais um pouquinho de novo, e assim vai, né? A busca lá desse equilíbrio. Eu acho que é isso. Delícia. Muito bom, adorei. Li, mil coisas para falar com você, né? A gente colocou aqui meio que um tema, falar dos tabus no campo da dança profissional, mas o que me moveu muito a te fazer esse convite agora para falar com a Uhum. gente foi uma postagem recente sua, né? Os stories falando desse padrão ainda físico, estético, que impera muito no meio profissional de dança clássica, contemporânea, em companhia, né, profissional, onde o corpo está objetificado, o figurino leva para um lugar de exibição, né, de musculaturas tonificadas, Ui, e a habilidade técnica, ou mesmo o refinamento artístico, às vezes fica refém, né, dessa imagem, desse padrão estético. E aí queria te ouvir sobre isso e talvez falar da tua experiência em companhia, se você vivenciou isso, se você sente que isso tem caminho de mudança ou ainda está muito estabelecido. eu vou voltar, né, um pouquinho na minha formação, então. Maravilha. Eu acho que se cruza bem, sabe, com essa história. Eu estudei, né? Estudei dança nos anos 90, acho que assim como vocês. Uhum. Então, essas coisas, elas não eram, né, nem faladas, não era pauta. Eu vim do sapateado, tá? Foi o início da dança, foi o meu início na dança, foi no sapateado, do ritmo, né, que aquilo gerava no corpo. Eu era super novinha, enfim. E aí eu fui pro jazz. Adoro. Pois é, eu também. Adorei, adorava e super adoro ainda hoje em dia. E aí, bom, eu já fui, né, estudar dança com o Jorge Teixeira, que é o meu mestre da vida inteira, né, de estudo, assim, semiprofissional. E ele tinha uma escola. E aí ele me chamou, ele me deu uma bolsa, e aí lá eu fazia sapateado e fazia o jazz. E ele sempre vinha, Aline, você não quer experimentar um pouco do balé? Porque é a base, né, de todas as danças. E é isso, e é aquilo. Bom, e eu super resistente, né? Tipo, alguma coisa assim, já falava, ai, será? Ai, esse figurino, ai, essa roupa, não sei. Mas aí eu lembro que eu fui assistir uma aula, e aí eu vi as meninas mais velhas na ponta. Aquilo foi, né? Foi amor à primeira vista, assim. Ah, eu amo pontas até hoje, né? Vocês sabem. E eu olhei a ponta, eu lembro muito disso, assim. Eu olhei e achei que aquele instrumento, né, que aquele sapato, ele dava liberdade, ele dava fluidez na dança do balé. E aí, bom, fui, né, pro balé. Foi ótimo, né, enfim, é o que eu me formei, é o que eu ganho a vida. Em algum momento, a relação do Jorge, né, e da nossa escola, ela se estreitou com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sabe? Os artistas que era, né, que é ainda, já foi mais, né, referência lá no Era a Rio. Tatiana Muito. que dirigia na época? Na época era, deixa eu ver, a Dalau Ascar, Ah, tá. Dalau, né? Ficou lá muitos anos. E aí também teve o Jair Vilormor, né? Que veio da Ópera de Paris e que deu um boom, né, lá no teatro. E aí, essa relação, ela se estreitou
porque o Jorge me dava uma aula de chão que ela viralizou no Rio de Janeiro, assim, né? As pessoas, elas queriam fazer aula do Jorge. E aí esses artistas, assim, mais, né, mais investigativos e tal, né, que tinha no teatro, eles iam, né, até a nossa escola. E isso foi muito legal, né? Era por um lado de inspiração, né, de estar perto, de essa relação. Mas o lado B, né, que sempre tem, ele também já ficou muito, né, muito na vista, assim. Eu tinha o quê? Essa época, uns 12 anos. A gente já ficava sabendo das fofocas, a gente já ficava sabendo dos bafos, as pessoas que, né, que já faziam as suas dietas malucas, que usavam os cremes X, que se enrolavam em filme plástico. Ai, amiga. Eu, por muito tempo, me enrolei em filme plástico. Eu também. Com creme de cânfora, gente, assim. Imagina fazer aula de balé assim. E às vezes com aquela calça de nylon por cima, né? Mas é claro, ia lá embaixo pra suar muito. Né? Ai. Então, assim, eu acho que essa questão, ela veio de nova já, né? Essa relação. Tinha muito também essa questão de aqueles remédios, né? Que se chamava remédio de rato na época, que tinha que tomar porque ele te tirava fome e ele te dava uma super energia. Eram coisas comuns, né? Eram coisas que a gente escutava e tal. Ver, né, essas artistas, né, principalmente essas mulheres, né, ver elas extremamente magras, né, de perto, era uma coisa frustrante. E que aí, bom... E nos anos 90, né, que era o auge da cultura da magreza, né? Né, que se cruza, né, com as top models, né, com essa questão mesmo. Você tem razão, exato. As bailarinas mesmo, né, eram esquálidas, né, elas não tinham musculatura, que agora mudou só o padrão, né, só a forma de oprimir, mas ainda tem padrão. Agora tem que fazer crossfit, não basta anfetamina. Não... Ai, meu Deus, é verdade. Tá louca. Não, mas é real. E aí, eu fiz esse post, Paula, né, falando sobre essas questões, que é uma coisa que eu vim racionalizar fora já, né, do meio de alta performance, sabe? E aí, a minha mãe, ela viu esse post, e eu nem me lembrava, assim, mas aí ela me falou, você sempre teve seus questionamentos, né? E eu falei, então é isso, eu sempre tive. Eu sempre tive. E é isso, eu acho, assim, eu sentia, né, assim, eu estava em forma, né, entrava nas remontagens, as montagens, repertório, criação, enfim, né, eu estava lá, mas eu sempre sentia, e era de dentro, sabe, não era de quem vinha de fora fazer essas remontagens, essas coisas, não era muito de fora, não. Eu sentia muito lá dentro isso, sabe? Que por muitas vezes era, né, hipervalorizado essa estética, né? Você pode ter curva, você pode, se for 90, 60, 90, né? O busto, a cintura e o quadril. A pele, né? Aquela pele lisa. Bom, a maquiagem, o tipo de coque que você faz, isso tudo foi me levando, né, a refletir, a me sentir excluída nesse sentido. E aí eu fiz esse post, que foi um post desabafo, acho que, enfim, foram 4
Foram 4 stories, né? Que eu falei sobre, assim, eu joguei. Foi muito legal o feedback que eu tive, e aí a gente vê, né, que realmente é importante e que rola ainda. Falei Li, muito. Será que eu expliquei? não, Não sei. maravilhosa. Tá ótimo. É que eu fico te ouvindo, e eu sou mega sua fã, né? Eu acho você muito artista, uma compreensão, esse lugar onde a técnica e a poesia estão lado a lado, não tem uma coisa que se sobrepõe à outra. E eu fico me perguntando assim, o quanto esse ambiente abala, né, a tua confiança enquanto artista e depois num ambiente de companhia, se esse tipo de pressão se intensifica ou não, na tua construção enquanto artista. Ou você acha, não, na hora que eu estou, né, elaborando um papel, eu me entrego, eu esqueço essas cobranças, ou isso fica te dividindo? Como que é isso? Ai, é bem dúbio, assim, né? Bem, enfim. Mas era uma coisa que, né, que sempre rolava. Eu acho que. Aí eu falo da São Paulo, tá? E, né, faço uma ressalva, tá? Não é fulano X, né? Ou Y. Uhum. Mas é o É uma ambiente, coisa, né? exatamente, é uma coisa sistema, né? Que eu estava junto, né? E que eu também não era flor do campo, entendeu? Eu também, em algum momento, né? Eu fiz isso também, sabe? Sim. Eu reproduzi um olhar, né? Um rancor, sabe? Eu também Uhum. fiz. Mas aí voltando, né, a sua pergunta, eu sempre valorizei, né? E aí não foi isso, né, que você falou antes, juntar as duas coisas, né? Esse lado mais sensível, poético, com a parte técnica, né? Porque é a linguagem, né? É a técnica ali, né? Foi o que eu escolhi. E essa força técnica, ela me dava a liberdade de me sentir à vontade. Mesmo, né, se eu estivesse numa fase mais acima do peso, né, ou sei lá, ou mais fraca emocionalmente, fisicamente. Esse lugar ele sempre me deu essa força, né? Mas aí sou eu falando de mim. Mas você escutar assim, né? Por exemplo, nossa, hoje você está muito linda, hoje você está incrível, sendo que você não fez um bom ensaio, né? Você não estava ali super inteira, super entregue, mas eu estava, né? Aí fiz uma aspas aqui, eu estava bem vestida, eu fui maquiada, Uhum. sabe? Isso ia me tirando, isso ia me minando de alguma forma. Uhum. Esse lugar da estima, né? Isso ia tirando, porque aí vinha isso, né? Tipo aquele dia, né, que você não tá, né, muito bem, né, que você quer só, né, botar a sua blusa, né, fazer lá um coque e tal e ficar na sua. Aí eu já me cobrava, eu falava, não, mas eu não posso, eu tenho que ir desse jeito. Nossa, não, mas eu não tô afim, sabe? E aí, né? Isso te tira daquele lugar, né? Que seria o mais importante, né? Que é da entrega, da expressão artística, né? De estar envolvida, de Uhum. fazer as suas pesquisas, né? As reflexões acerca de, né? Ou do tema, ou do repertório, né? Do que você está ali fazendo, assim. Então, era muito complicado chegar, né, tipo, num final de ensaio e escutar, nossa, mas você tá toda descabelada, o que é isso? E eu falar, então, mas eu tava trabalhando, dá licença. Nossa, mas você tá vermelha, você tá assim, falar, então, eu fiz esforço físico, eu tô aqui, né, me doando, sabe? Uhum.
Eu ressoo muito contigo, assim, de ouvir. Nossa, que banca linda que você fez. Sabe que você fez aquela banca, assim, tipo, no teu mundo, assim, respirando, fazendo tudo, assim, amplo, curtindo. Nossa, sabe? Você faz aquela aula, assim, você sai, tipo... Aí você ouve, assim, que banca linda que você fez. Só precisava emagrecer um pouquinho. Você olha assim, uou! Tipo, o que mais... O que está em jogo, né? O que está em jogo, né? Ou eu que preciso emagrecer ou o seu olhar que precisa ampliar para poder perceber o que a técnica tem para oferecer para os corpos, para a expressão e para a arte, do que uma limitação de estética, né? Física, não de técnica, né? Ju, nossa, que lindo isso que você falou. Que lindo e que pesado, né? Uhum. Ainda falando sobre essas coisas, assim, né, que já ouvi, e aí uns amigos que vão ouvir esse podcast, eles vão dar risada, porque é uma história bem... Eu fiz Julieta, né, pela São Paulo. Foi, nossa, um momento muito, muito feliz. Eu estava estabilizada, né, emocionalmente, fisicamente, e olha, eu estava bem magrinha. Tinham vários fatores ali juntos, né? Enfim, e aí eu saí de cena e eu escutei de uma grande mestra o seguinte: ai, foi lindo, nossa, que expressão, que coisa. Mas, assim, gente, a minha vontade, Aline, é de passar um rolo compressor em cima de você. Gente, juro. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Que é para te afinar, te deixar mais longa, né? Porque, nossa, é tanta coisa boa, é tanto talento, é tanta... Olha, eu nem agradeci, né? Eu só olhei assim e falei, pô, eu dou risada hoje, mas, né? Você imagina isso, gente, né? Você tá no palco há 2 horas e meia, você sai né? Você sai da Julieta feliz, alegre, né? Contente, até um suicídio, né? Você passa por N emoções ali, né? Pela construção dessa personagem, da técnica, da força que exige, né? De estar ali, né? 2 horas e meia no palco. E aí você escuta um negócio desse. Ah, não. Então, são essas questões. Mas é bem isso, né, Ju? Eu acho que a gente agora, né, que está do outro lado, a gente tem que dar essa força, né, para as outras meninas e falar, não é você, são as pessoas, né, geralmente essas pessoas mais velhas. Ai, não, eu não vou falar geralmente não, porque isso é muito... Porque tem gente jovem que às vezes reproduz umas coisas do além, né? Isso é muito senso comum, exato, né? E que não é você, né? São essas pessoas que tem que... Não, e que isso, tem que desculpa, abrir. Não, fala. foi bem impactante, assim, eu te ouvi, porque ressoa muito comigo, e assim, é porque não é do balé, né? Isso não é do balé, essa reprodução, é de uma ideia que o balé que é os ambientes de ensino de balé conservam para, sei lá, para corroborar com alguma coisa do poder, né? E que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, isso que você fala, né? De poder acolher, né? As crianças que estão vindo e que podem passar por isso, é que isso não tem nada a ver com a dança, não tem nada a ver com a técnica, tem a ver com certos ambientes que não estão trabalhando uma visão de mundo, um olhar para os corpos de uma maneira ampla, né? Abrangente, diversa, e sim preservando um certo tipo de hegemonia, né? E que isso não tem nada a ver com a dança, porque aí a gente destrói né? A gente fica batendo em cima de uma técnica, né? Do balé, mas que não é o balé. O balé é incrível, o balé, né? Mas certos ambientes eles corroboram com certos tipos de pensamento, de corpo que não cria amplitude, né?
E fica muito distante, né, dessa realidade, né? Se distancia muito. Já estamos falando sobre, né, as questões de raça, né, de estética, de corpo, né? O mundo já está falando, né? As pessoas já estão, e aí vem a dança, né? Quer dizer, vem esses ambientes, exato, não é a dança, não dá para demonizar, né? Uhum. O balé, são essas estruturas mesmo, e aí se distancia muito, né, da realidade, acaba que leva. E não é o balé mesmo, né? Ele teve tantas origens, né? Estudando aí, Uhum. né? Estudando com a Paula, história da dança, com a Natália Samarino, agora também, né? Que estou fazendo uns estudos de história da dança. A gente vê, né? As diversas origens, né? Enfim, diversos corpos, uma linguagem linda, super popular, né? Mas Hum. sempre foi usada, né, de alguma forma, que aí, né, você falou muito legal, né, de estrutura de poder, entendeu? De uma relação que, né, vamos dominar, é esse mau uso mesmo, porque Uhum. o balé não tem nada a ver com isso mesmo. E quais têm sido os seus recursos, né? Por exemplo, eu fico Uhum. pensando, como não tem, né? Já tenho já tenho ficado convencida de que essas estruturas de poder, essas disputas de poder não vão deixar de existir. De algum modo, em alguma Certo. estrutura, de alguma relação, algo perverso vai acontecer. E o que pode ser feito, né? Uma alternativa seria essa, ó, não tem nada, continue você na sua dança e desvia dessas relações, né? Ou atue, né, diante delas de uma maneira ativa. É o que eu tenho pensado, né? Por exemplo, estudando a infância, estudando como ensinar dança, e quando se confrontar com ações desse jeito, né, que a técnica sobreponha a vontade e o querer de dançar, por exemplo, né, as práticas de ensino possam manter o querer, a dança e o querer movimento muito mais importante do que o aprisionamento e se tornar, se sujeitar a uma técnica que não me acolha, né? Essa tem sido a minha alternativa, por exemplo, pensar sobre isso. E você tem algum recurso que você pense a respeito disso, assim, nas tuas aulas, nos seus ambientes, como que você tem lidado em relação a essas coisas que às vezes vão cruzar mesmo, né? Olha, eu tenho feito esses cursos, né, que eu falei antes de história da dança, e isso me dá uma esperança, né, um certo empoderamento Uhum. para, né, para estar em sala de aula e discursar, né, de uma forma mais embasada, né, tipo, olha, não é assim, né? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Está sendo assim, né? Porque é usado, né, como estrutura de poder, né? Essas relações, essa hierarquia, né? Essa coisa que vai lá, né? Que oprime. Ele não precisa ser assim. Então, eu busco um pouco desse resgate histórico. Eu falo, né, para as minhas alunas, eu falo, gente, o quanto antes, né? Vai atrás, estuda a história da dança, né? Vai escutar diversos pontos de vista, né? Da mesma história, né? Sobre a mesma questão, que nem sempre é só de um jeito. E uma coisa também que
que me fez ficar, né, que me fez ficar um pouco mais investigativa, e aí eu trago isso, né, nas minhas aulas, foi a questão de ter um olhar mais somático, né, do campo somático, juntando isso à técnica, né, a linguagem que já é super incrível, mas esse outro jeito de ensinar, porque eu acho que faz muito sentido, né? Você entende aquele movimento, né? Ele fica no teu corpo e aí você fica mais seguro de si, né? Você sabendo aquilo, né, que você está fazendo, o porquê, né, que você está fazendo aquele movimento. Então, eu acho que isso tudo, né? Então, acho que é esse estudo da história, né? E ver essas várias visões e esse olhar um pouco mais investigativo sobre a dança clássica. Eu acho que isso chega no aluno e dá aquela força, aquele poder que ele precisa, né? Quando ele está numa situação assim um pouco mais vulnerável. Nossa, é muito legal te ouvir falar isso, Li, porque já fiz aula sua, né? E é um prazer imenso fazer sua aula, porque Obrigado. aparece mesmo isso da investigação, de cultivar a percepção interna, a sensação, o teu próprio jeito, né, de descobrir aquele movimento. Sei lá, que é muito diferente, claro, né? Já fiz muitas aulas depois de eu ter me formado em balé, mas durante a minha formação de balé, os comandos eram sempre: me mostra essa perna, me mostra essa não sei o quê, ou faz aqui desse jeito, é assim o braço, é assim o dedo. Então tava tudo fora, né? E aí Nossa, poder vir para dentro, nossa, como é precioso. esses comandos são muito importantes. Exato, Paula. Muito, muito importante, né? O jeito que você vai falar, né, sobre uma questão ali, né, que a pessoa às vezes ela já sabe, né? E ela tá frustrada ali, né? Tipo, em algum momento. E aí, né, você chega com esse tom de voz, esse jeito de falar, nossa, não vai evoluir, né? Não vai. Então, sim, é legal, né, eu escutar você falar, que aí eu também, eu repenso sobre as coisas que eu faço, né, que nem sempre né, a gente elabora muito, assim, mas sim, eu busco isso também. E aí, Ju, acho que voltando lá, né, um pouquinho no que você falou, eu sempre me coloco, né, de um jeito assim, gente, eu não sei tudo, sabe? As coisas que eu não sei, eu falo, eu não sei, eu vou atrás, eu vou, né? Que eu acho que dá também essa linha, né, mais Porque horizontal de ensino, e elas me questionam, e elas me perguntam, né, o que é muito legal, eu fico muito feliz. Eu acho que fica nesse lugar, assim, né, de não saber tudo mesmo, né? não, e Mas de ir atrás. é uma postura muito generosa, né? Se colocar assim, e muito corajosa também, porque tendo em vista que a sua formação passou por certas experiências e que você não tem uma referência de como é uma referência ser diferente da que você passou, você precisa Opa. se colocar muito aberta e corajosa para passar por ensinar, né? Se colocar no lugar de ensinar e de passar o teu conhecimento, desviando de toda a sua experiência que você não quer passar, né? É uma coisa muito absurda. Vem do não exemplo, né? Uhum. Vem do que não fazer. Como eu vou ensinar? Não, mas eu quero ensinar isso, mas da onde você tira, né, o recurso de ensinar algo que você aprendeu diferente? É muito. É ainda muito do meu instinto, eu acho, né? Como a minha mãe, ela me falou, né? Você sempre teve também as suas ideias, mas vem disso, né, Ju? Eu acho que a gente, quando está né, em grandes companhias, a gente, né, fica tão
absorvido ali naquela coisa do fazer e do 100%, do 150%, né? Que às vezes no 100 não basta. E a gente não vai ler sobre dança, a gente, né, muitas vezes, né, tipo, não vai assistir um espetáculo, a gente não tem tempo de fazer um outro curso, então estar fora, né, me deu esse lugar de racionalizar o que eu já sentia, sabe? Mas são esses recursos mesmo, né? Eu acho que é do estudo e essa generosidade que a gente tem que ter com tudo, né? Nossa, isso é muito importante. Hoje mesmo estava refletindo sobre isso, sobre o se debruçar tanto sobre uma coisa, né? E o nível de exigência e essa ilusão de que quanto mais você se dedicar à coisa, mais você vai alcançar, sendo que pode ser ao contrário, quanto mais você se cuidar para estar num potencial de presença quando estiver lá, né? Vai ser muito mais Uau! qualidade, né, do que você ficar ali se desgastando. Por exemplo, eu fico pensando que se eu tivesse mais maturidade emocional para saber que eu estava com um distúrbio alimentar e que quanto mais eu fazia a aula, mais o distúrbio alimentar aumentava por conta de eu não poder descansar, não dormir direito, ter dores musculares, não ter um tempo ocioso para pensar na vida, para fazer nada, sair com os amigos, ia me Para ir num trazer pagode, para ir no pagode, ia me trazer uma entendeu? qualidade de vida e ajudar no distúrbio alimentar que afetava a técnica e o que eu estava me dedicando horas por dia, né? Uau, Ju, eu até bati palmas aqui, porque não, é isso. E olha que lógica louca, né? A gente faz uma dieta mega restritiva, né? Aí vai para aula, vai para ensaio, já com aquele humor, né? Não é? Já, né, com aquela Verdade. musculatura exausta, e aí esse lugar exatamente do repetir 1000 vezes. Eu também tenho a minha ideia com isso. Eu acho que, né, entendimento, a apropriação, né, do movimento ou da linguagem ou das sensações, né, das experimentações, elas não vêm só, né, desse lugar de ficar repetindo e de ficar ensaiando exausta, aquela romantização, né, de quando tira a sapatilha e o pé tá sangrando e o pé tá com bolha, né? A pausa, ela é mega importante, ela te regenera, né? De todas as maneiras. E aí, né, tipo, é isso. Você vai escutar uma música diferente, né? Você vai ver um filme X, né? Vai sair com os amigos, vai ter outras experiências que, no fim, elas vão somar, né? Com a sua dança, a sua performance, o seu rendimento. Exatamente. Nossa, super importante vocês trazerem isso, né? Porque acho que tem outra coisa que também pega muito quando a gente está num esquema mais institucional, profissional, que é a saturação do ambiente. Eu não sei, eu não trabalhei nunca em companhia de dança profissional, mas já trabalhei em escola. E a Sim. sensação que eu tive foi que eu morri como artista, sabe? Ai, que horror. Não, mas porque eu fiquei muito debruçada, né, no ambiente e não tinha essa circulação para entrar em contato com outras ideias, escutar outra música, sabe? Ir num outro ambiente. E aí, ouvindo vocês agora, como é importante, às vezes, né, ter essa pausa, ou tomar um pouquinho de distância, depois volta, se regenera. E já na formação, né? É isso que você estava falando agora, né, Paula? Que você esteve em escola, né? Isso já em formação, né? Que é para não chegar nesses ambientes e, né, ficar fazendo mais do mesmo, né? Já ter uma ideia, uma outra visão, né? Uma relação aí com o mundo, com o seu corpo, com a sua dança.
né, de uma outra forma para chegar, né, nesses lugares que, como a Ju falou, que sempre vão existir, né? A gente fura uma bolhazinha aqui, mas ela né? Fura só um pouquinho, mas ela é muito grande, né? E aí chegar, né? Tipo, já num lugar desse e já indo fazer a diferença, né? Ser uma pessoa ali já, olha, nossa, ela pensa assim, né? E aí já que já transforme um pouco esse ambiente, assim. Li, você já falou Oi. bastante disso hoje, mas eu queria te perguntar de um perrengue. Um Tá. perrengue na dança. Tá, vários, né? Mas, ó, aí eu volto lá no início e faço a relação com o lance da ladeira, né? Eu, quando saí da São Paulo, eu saí e fiquei bem assim, falei, meu Deus, e agora? As aulas. Não é que as aulas elas não estavam rolando. Eu não tinha certeza ainda se era isso, né? Ainda estava. E aí, fui ficando sem dinheiro e falei, vou para um navio, vou dançar no navio. E fui dançar, e fui. Menina. Não era para ir, né? Já desde do dia que eu fiz o teste, mas, sabe? Aquelas coisas que você faz, mesmo sabendo que você tá errada lá da cabeça até o dedo do pé. Eu fui, gente. O meu contrato era de 6 meses, né? Enfim, eu fiquei menos de. Não, fiquei 20 dias. Mas o perrengue foi, gente. Eu me machuquei muito feio. Eu tive uma lesão no labrum, no ombro. Nossa. Foi horrível. Eu estava ensaiando. Eu já tinha feito umas estreias e aí eu ia fazer um solinho. E aí eu estava ensaiando. E palco de navio, né, gente? Parece que você tá no Bozu, sabe? Se equilibrando, assim. E aí eu tive essa lesão feia, fiz uma cirurgia, mas o perrengão foi... Gente, eu fui... a gente estava no Marrocos. E aí eu fui sozinha num médico em Marrocos que falava francês. Sozinha. E ele explicando a Machucada. lesão e tudo. E ele explica... Nossa, foi muito ruim. Muito perrengoso. E aí eu voltei, fiz a minha cirurgia. Mas é engraçado, né? Eu tô rindo Agora- pensando qual o conhecimento de balé que foi usado neste momento. Ô, Juliana, eu não sei também. E aí, Prazer, ombre. ai, muito. Nossa, olha. Difícil, cara. Mas aí. Então, aí foi isso, né? Eu tava longe, eu tava sentida, né? Eu tava assim, bem perdida. Mas aí voltei, fiz a minha cirurgia, fiz a minha físio, que foi incrível, e aí eu fiquei bem de novo, né? Com a ajuda das pessoas, mais uma vez. Muito bom. Foi um perrengue de todas as ordens, assim, né? Eu tava realmente... E assim, não é... Eu não desmereço, viu? Né? Eu não quero que soe, né, como uma forma de desmerecer. Eu não desmereço nenhuma atividade artística, nenhum trabalho, nenhuma linguagem, não é nada disso, não. É só que, né, eu tava tão fora de mim, né, que eu fui fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo e que, gente, é também super sexualizado, viu? Mais ainda do que companhia, assim, né? Esse lugar do corpo da mulher, objeto, dos figurinos, de sempre estar muito maquiada em todos os momentos, né? Mesmo sem estar no palco, receber as pessoas, né, que estão ali é Passa bem por isso complicado. também.
Opa, Li, faz uma descrição pra oi. gente de uma dança, um movimento, uma cena. Traz a dança à palavra pra gente fechar os olhos e dançar com você. Tá, olha, essa minha ideia veio de um papo que a gente teve, Paula. Balé, Hum, balé balada. Um palco com muitas pessoas, né? Muitos bailarinos, bailarinas, bailarines. Nas pontas, claro, com um figurino bem extravagante, assim, no sentido de, né, de várias cores, texturas, modelos, sabe? E uma música, ai, tipo da Rebeca, né? Que a gente estava falando antes, sabe? Que faça essa ligação mesmo, né? um funk Da dança clássico. um funk clássico, nossa, seria bom. E que essa dança ela fosse uma coisa circular né? Entre as pessoas, sabe? Sem muito essa coisa de estar sempre de frente, ou fulano tá à frente né, e eu tô atrás, e aí eu não faço nada agora, só, né? Que fosse uma coisa assim, bem de grupão mesmo. É um sonho também. Eu espero um dia colocar isso no palco, né? De uma forma mais elaborada, é claro, mas seria isso, assim, uma cena de uma dança clássica, né? Com a linguagem, mas que fosse bem efusiva, bem feliz, né? Que as pessoas fossem assistir, saíssem super identificadas, assim, né? Que não fosse aquele lugar de, ai, é balé. Me chama, me chama. Uhul! Ai, Me gente, chamo! tudo. Já visualizando aqui as pontas, os macacões coloridos, brilhantes. Exato, né? Por que não? Maravilhoso. Querida, obrigada por essa prosa tão gostosa, tanta sinergia, assim, esse encontro. Sou eu que agradeço, porque, né, aquilo que a Ju falou, esse lugar de formação rígida, né, de estar sempre em instituições. Não é sempre ruim, não, tá, gente? Também não quero que fique esse lugar, né? Mas é que é o tema, enfim. Mas a gente fica tão sem voz, né? Então eu acho, né, que vocês me chamarem para eu falar sobre isso, né? Vocês estarem escutando minha voz e minhas ideias e minhas reflexões. Muito obrigado e espero que eu esteja à altura dos episódios. Ai, que querida. Não faz ideia do quanto que a gente já queria acessar esse tipo de assunto e você foi assim muito preciosíssima para a conversa. Estou muito tocada assim. E eu acho também que não dá para a gente não é somente criticar as instituições, é saber que pode melhorar e acho que além disso esse tipo de conversa poder ser ouvida, né? Porque assim a gente vai, em cada pessoa que ouvir e se afetar por isso e se ressoar essas experiências em cada pessoa e que essa conversa possa dar suporte, tá, né? Nossa, eu tô explodindo de alegria se isso acontecer. Então, não querer fazer uma crítica de querer ruir com as coisas, né? Mas poder construir, ser construtivo. Estou encantadíssima. Sim. Acho que um episódio bombástico aqui, ladeiral. Ai, Encantada. obrigado, Ju. Obrigado. Muito Que delícia encantada estar com a aqui. sua. Para a gente também, com uma generosidade, uma perspectiva, uma alegria, assim, né? Resiliência com tudo, assim. Gratidão demais por te ouvir. Obrigado. Muito, muito bom. Eu tô aqui com das minhas bailarinas favoritas. A Ju e a Ai, Eli. meu Deus do céu. Caramba. Obrigado. Muito Delícia. bom. Amores, então um beijo grande. Um Beijo. beijo enorme. E até já já. Até já já. Até. Beijinho. Beijinho.
Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.